vocês, né? Com certeza, espero que sim. Tenho certeza que está tudo ótimo comigo também. O meu nome é Sandra Regina, estou aqui novamente, né? Com esse nosso cantinho aqui chamado Memórias da Vovó. Falar em Memórias da Vovó, eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. Querem saber o que é? Estão, assim, curiosos para saber o que é? Fechem os olhos só um segundinho e só abram quando eu pedir. Vamos fechar? Vamos abrir! Olha só o que eu tenho aqui em minhas mãos. Veja. Olha só o que eu tenho aqui em minhas mãos. O que será isso, né? Coisa mais simples desse mundo, coisa assim, aparentemente, mas sem importância. Um cavalo, né? Um cavalinho. Turma, há algumas coisas que podem ser sem lógica, sem graça, sem sentido para algumas pessoas. Mas para quem sabe o contexto da coisa, ela pode ter um valor imensurável. Esse objeto aqui, ó, ele é um enfeitinho de casa, né? Alguns, se eu não me engano, parece que falam bebelô. Quem imagina quantos anos isso aqui tem? Não, ele não tem um século. Ele não tem um século. Ele tem pouco mais de 40 anos. Aproximadamente, um pouco mais não, ele deve ter mais de 40 anos, ele deve ter uns 47, 48 anos. Aí ele é lindo, ele já quebrou a cabeça aqui, já foi colado, ele já foi colado pelo menos uma vez. A história desse cavalo. Eu já não morava mais em Taguatinga, eu nasci em Taguatinga, morei em Taguatinga apenas pouquíssimos anos, né? E eu fui morar no Gama. Aí, eu fui morar no Gama ainda muito criança. E conforme eu falo, sempre, né? Quando nós somos crianças, nós não temos noção das coisas, né? Mas eu me lembro, eu deveria ter uns 3 anos de idade quando eu saí de Taguatinga e fui morar no Gama. E eu falava isso pra minha mãe, ela não acreditava que eu era muito pequena, não lembrava. Claro que eu lembrava, eu lembro muito bem o dia que nós nos mudamos para o Gama. E, inclusive, nessa época foi a primeira vez que eu ri de verdade mesmo na minha vida. Lá no Gama chovia muito, muito. Quem é antigo aí, que já tá seus mais de 50 anos, que morou em Brasília, que nasceu em Brasília mais ou menos nessa época, e morou muitos anos em Brasília e há 50 anos, 45 anos, mais de 40 anos passados aí, sabe? Então, eu me lembro que tinha chovido bastante, que lá era comum chover bastante, e tinha um pezinho de caju, aquele cajuzinho bem pequenininho, porque as pessoas naquela época tinham muitas árvores em casa, muitas. Mesmo porque as pessoas que moravam em Brasília, muitas tinham vindo do interior, muitas tinham vindo da roça, inclusive minha família, né? Então, eles tinham, assim, o costume de ter muitas plantas mesmo, os quintais eram cheios de planta, tinha muitas galinhas, eu me lembro, e, né, algumas árvores frutíferas. E eu me lembro que tinha um pezinho de caju bem pequenininho que nós alcançávamos, nós éramos bem criancinhas, tinha um monte de pedra no pé, aquelas pedras grandes de fazer muro, que antigamente fazia-se o alicerce do muro com pedras, né? E nós subimos nessas pedras para alcançar o cajuzinho. E aí eu não sabia do acontecido, que eu quase morri de achar graça. O meu primo, né, que também era bem criança, nós todos éramos muito criança, ele falou, vou pegar o caju. Ele foi pegar o caju, né, e não alcançou. Aí ele se agarrou ao galho e balançou para cair o caju. A hora que ele balançou, caiu as gotas da chuva, né, que estavam na galha. E eu ri muito, eu achei super engraçado, porque eu, na minha pureza, na minha inocência, eu não sabia que quando chovia as folhas ficavam molhadas e que se mexesse as folhas cairiam sobre nós. Mas ainda assim, não é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Esse episódio, né, vamos dizer assim, é sobre os supermercados de Brasília, vamos dizer assim, mais especificamente do Gama, né? Como que era? Era tudo muito primitivo, né? Então, os supermercados nós mesmo chamávamos de vendinha. Nós não falávamos mercado, supermercado, nós falávamos na vendinha. E eu me lembro
que nós, quando comprávamos as coisas, elas não vinham empacotadas, eram poucas coisas que vinham empacotadas, pelo menos naqueles lugares que nós frequentávamos, né? Então, tinha muitas caixas de madeira, uma caixa enorme com várias divisões. Uma tinha um tipo de arroz, outra tinha um tipo de arroz, outro tipo de feijão, outro tipo de feijão, e eles pegavam o alimento, né, com tipo um copo grande, né, acho que ele media 1 litro, enfiava lá, colocava no pacote, media com aquela balança, pouquíssimos lugares ainda tem, né, mas ainda se encontra, nem que seja só para exposição, e era dessa forma que se vendia. E lá próximo, na casa que nós morávamos, tinha um supermercado, mas não era supermercado, nós falávamos vendinha, porque também era um mercadinho maiorzinho, né, vamos dizer assim. Então, lá se vendia de tudo, aquelas vendias que vendia de tudo que se pensasse, de tudo assim, na medida do possível, porque também não era um lugar grandioso, né? E conforme eu já falei, ele era próximo de casa, claro que nós não íamos sozinhos, porque nós éramos muito crianças, e lá um belo dia apareceu o meu tio, ele apareceu lá assim, que ele foi lá no mercado e comprou esse cavalinho para minha mãe. Comprou um para minha tia Ivone e esse para minha mãe. E aí, naquela época, as pessoas não tinham móveis, né? Pelo menos as pessoas pobres, igual no nosso caso, não tinham móveis. O móvel que geralmente nós tínhamos era talvez a cama, e assim, de uma forma grosseira, e o rádio, né? Que geralmente era um rádio bem quadrado, com os botões desse tamanho, de madeira, né? Pelo menos ao meu entendimento era madeira. Eu não sei se era madeira, mas ao nosso ver parecia madeira. Aí minha mãe colocou durante muitos anos esse cavalinho lá em cima. E o nome desse mercadinho era Stepson, né? E ficou esse mercadinho muitos anos lá. Hoje em dia eu não sei o que aconteceu, se Stepson era o nome mesmo do mercado, era o nome de uma das pessoas, ou era o sobrenome da família. Mas esse cavalinho me traz essa lembrança. Hoje em dia minha mãe não existe mais, o pai não existe mais, o tio, né, o meu tio que deu isso aqui para minha mãe não existe mais, e ele vem atravessando gerações e gerações e gerações. Então, eu me lembro sempre desse mercado. Quando eu olho esse cavalinho, eu lembro da minha mãe, eu lembro de várias histórias, eu me lembro de quando, o dia que ele chegou lá com esse cavalinho, e foi algo assim muito surpreendente. Aí falando de mercado, né, é claro que essa foi uma das pouquíssimas coisas diferentes que tinha lá na nossa casa, porque tudo era muito grosseiro, tudo era muito primitivo. E nós tínhamos o costume de juntar latinha de doce, latinha de sardinha, copo de massa de tomate, porque era o recurso que nós tínhamos, né? Então, eu olhava para esse cavalinho assim como uma coisa muito linda, muito graciosa, porque realmente ele é muito lindo e realmente ele é muito gracioso, porque era uma das poucas coisas que não eram coisas necessárias que nós tínhamos, né? Ele era um enfeite, e normalmente enfeite lá em casa, né? Então, tem essa história maravilhosa. E esse supermercado, conforme eu já falei, não existe mais, mas eu tenho a lembrança dele, especificamente por causa disso. Eu me lembro durante uma época muito grande, né? Igual eu falei, o mercado, ele era bem grosseiro, bem de qualquer jeito, porque essa época era normal ser assim. E quando nós comprávamos pão, aí eu já era maiorzinha, né? Quando nós comprávamos pão, eles pegavam o pão e colocavam num papel assim sobre a mesa, eles abriam o papel, colocavam o pão, enrolava, mas o pão mesmo ficava totalmente exposto. Que inclusive algumas vezes quando nós estávamos andando, o pão caía no chão, a gente pegava e tornava a guardar, porque era uma coisa, não era sacolinha, não era saquinho, era só o pão o papel em volta assim, ó. Então eu tenho essa lembrança, né? Agora, uma coisa que eu me lembro mesmo, assim, que de um mercado que aconteceu, que eu me lembro da história dele, uma história bem profunda mesmo, do mercado que tem lá em Brasília. Quer dizer, o mercado, ele não existia, né? Ele não existia o mercado, existia o lugar nessa época. Vou contar a história para vocês poderem entender. Teve uma época que lá no Gama era poucas as paradas de ônibus, vamos dizer assim. Mesmo porque o Gama era considerado um lugar atrasado, né?
Conforme eu ia falando, a cidade do Gama, inicialmente, ela era considerada um lugar atrasado lá em Brasília. Tanto é que as pessoas mais pobres que foram para Brasília, que estavam em outras cidades, acabaram indo para lá, né? Igual no nosso caso mesmo. Aí tinha muitos prédios, muitas pessoas que compraram lote. Eu não sei, né? Porque quando nós fomos para lá, esses lugares já existiam. Então, na minha cabeça, né, na minha pureza, na minha inocência, eu imaginava que aqueles lugares sempre tivessem existido, né? Eu não sabia que alguém que tinha levantado aquilo ali tinha parado. Então, tinha uma parada bem distante, porque quando nós íamos para Taguatinga, nós tínhamos que andar muito, 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 muito. Nós estávamos morando, nessa época, na quadra 28 do Gama Leste. Aí nós tínhamos que andar muito, 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 muito. E tinha eu não sei se lá era uma loja que vendia pneu, eu não sei o que vendia, ferramentas. Se eu não me engano, o nome dessa loja era Duas Rodas. E nós tínhamos o costume de falar a parada das duas rodas, porque em frente a essa loja tinha uma parada de ônibus, né? Então ela pegou o ônibus de parada das duas rodas. E eu me lembro que nós estávamos próximo ali, não tem nada a ver com a parada é só uma referência que eu me lembro desse assunto. Num lugar bem grande, porque o Gama era muito, muito, muito imenso e tinha muito, muito lugar vazio, né? Porque ele estava assim, vamos dizer, no começo. Então tinha um lugar grande, eu não sei se ele era para ter sido um hospital, eu não sei se ele era para ter sido um hospício, eu não sei se ele era para ter sido uma escola. Ele era bem grande, com muitos compartimentos menores, né? Então, as pessoas que não tinham família ou que tinham ido para Brasília não tinham conseguido um lugar, as pessoas que tinham ido para Brasília não tinham conseguido um emprego, talvez para não morarem na rua, como o lugar estava abandonado, as pessoas foram se ajuntando ali, as pessoas pobres, obviamente, né? E eu me lembro que sempre nós passávamos por ali, e eu não sei se coincidência ou não, uma coisa que ficou na minha memória é que bem próximo desse lugar abandonado, com tantas famílias pobres e com muitas crianças mesmo. E muitas dessas pessoas eram bem escuras, né? Pessoas pobres e negras, bem morenas. Era muito, gente, era muito. E a pobreza era extrema, era extrema. As pessoas tampavam a porta com um forro velho, com telha, um tipo de telha que hoje em dia não existe mais. Não, quer dizer, não existia privacidade, lá não existia energia elétrica, lá não existia banheiro. É claro que quando eu fui para o Gama também, durante muito tempo eu morei em casa de chão, eu morei em casa sem energia elétrica. Só que o Gama foi evoluindo, 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 e aquele lugarzinho lá continuou do mesmo jeito. E ele era conhecido como Inferninho. Eu não sei o motivo que lá tinha esse nome, mas as pessoas chamavam aquele local de Inferninho. E por algumas vezes eu fui lá. É claro que eu fui acompanhada porque eu era criança, eu não sei o que os adultos iam fazer lá, mas eu me lembro da pobreza muito, muito extrema. As crianças, e crianças inclusive grandes, tomavam banho dentro da bacia, no meio daquele quintal, porque era um quintal imenso, 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 assim, em volta, né, em volta que tinha os compartimentos, cada compartimento tinha uma família, e famílias assim, com muitas pessoas, né, famílias 5 pessoas, 6, 7, né, e muita sujeira em volta, né? E aquele lugar, na minha lembrança, né? Ele era só no tijolo, ele não era rebocado. Na minha lembrança, ele não tinha janela. Era uma coisa assim, realmente assim, bem assustadora as pessoas viverem naquelas condições, mas elas viviam. E esse inferninho ficou ali durante muito tempo naquela situação, né? Eram pessoas, vamos dizer assim, excluídas da sociedade. Era tipo uma invasão, mas era uma invasão no meio da cidade, porque ali já era um lugar bom, né? Digamos assim, um lugar bom, né? A localização em si era boa, que era no meio do Gama. Não era aquela invasão que é lá na beirada, igual realmente tinha as invasões. E é claro que na minha percepção, né, na minha cabeça, eu não sabia o que era aquilo. E depois de muitos anos, é que essa situação mudou. Só que pelos boatos que vinham, que pairavam assim pelos meus ouvidos, né? Ali naquele lugar existia, apesar da pobreza,
de muita, muita miséria, existia muita violência, principalmente violência contra mulheres e contra crianças também. É claro, né, acaba uma coisa influenciando com a outra. E chegavam-se ao meu ouvido por alto, que conforme eu já falei, as crianças pequenas, né, as crianças da nossa idade, até um pouco maiores, elas não tinham acesso à conversa dos adultos. Então, acontecia assassinatos, né, acontecia muitos assassinatos ali em volta, ou muitos marginais se escondiam também ali, né, pessoas que eram fugidas da justiça se escondiam ali. E lá, gente, durou tanto tempo essa situação, tanto tempo, e aí, conforme eu ia falando, que uma coisa que ficou marcado, né, eu não sei se era a época do ano que eu associei uma coisa com a outra, eu me lembro de ver árvores, não é que as árvores estivessem mortas, mas na minha cabeça as árvores estavam mortas, né? Provavelmente era aquela época do outono que as folhas caem, e ficou só a árvore, né, com aqueles galhos assim. Então, assim, na minha cabeça, aquela árvore era tão característica, ela tinha uma ligação tão grande com aquele ambiente, né, sem vida, sem folha, sem esperança, sem nada, né, só aquela coisa ali em pé. Aí, depois de muitos anos, né, passaram-se muitos anos, se eu não me engano, se eu não estiver enganada, né, porque muitos anos se passaram, por volta lá dos anos 80 é que o governo se atentou para aquelas famílias e tentou dar uma providência para aquelas famílias. Só que essa época eu já não ia lá, também quando a época que eu fui eu não sabia o que nós íamos fazer, com quem que as pessoas iam conversar, porque nós íamos por causa dos adultos, né? Então aí se dispersou. E esse lugar depois ficou anos e anos e anos nessa situação, né, abrigando pessoas de toda sorte, pessoas de toda sorte. Aí então ele se transformou num mercado moderno, né, ele se transformou num mercado moderno. Eu me lembro até hoje, quando ele foi inaugurado, teve um show com vários cantores, e um dos cantores que foi lá, que era um cantor famoso, é o Sérgio Reis. Fez um show, juntou muita gente, só que eu não assisti não, mas eu passei próximo, eu passei lá perto, na inauguração desse inferninho. Não era mais inferninho, tinha deixado de ser inferninho. E passou a ser um supermercado muito bom, um supermercado que o Gama merecia, chamado Planaltão. Eu não sei se hoje em dia ainda é o Planaltão, mas lá ficou sendo um supermercado assim bem... Ficou bom, um supermercado muito bom. Então, são lembranças que eu tenho dos dois mercados lá de Brasília, né? Esse era o Stepson, que sempre foi um mercadinho, ele nunca se transformou num mercado, num supermercado, numa grande coisa, mas era o que nos servia. E depois, eu me lembro muito bem desse Planaltão, que de uma coisa tão fracassada, tão ruim, tão esquecida, tão abandonada, de repente se transformou num belo supermercado que tinha de tudo, um supermercado que os moradores do Gama realmente mereciam. Se tiverem gostado, eu espero que tenham gostado. Eu me lembro muito dessas coisas, né? São lembranças da vovó Sandra.